para uma conversa, teremos aqui o candidato a prefeito do PSOL, o Franklin Douglas. Vamos lá, o contador está aqui. A partir desse momento, quando eu tocar aqui, ponto. Vai! Teremos a primeira pergunta e começaremos essa entrevista. Bem, candidato Franklin Douglas, bem-vindo ao nosso programa. E, bem, no debate você teve uma postura muito comentada, de bastante repercussão e tal, mas só criticando, só batendo, resolve alguma coisa? Primeiro dizer que estamos aqui no distanciamento, por isso estou sem máscara, com as duas armas da campanha, o programa e o álcool 70. Então, 100%. Não, só bater não resolve. Por isso que a necessidade de apresentar as propostas. Se você for na minha página no Twitter, Oi Franklin, no Facebook, Oi Franklin, no Instagram, Oi Franklin, no podcast, no Spotify, Oi Franklin, ou seja, todas as redes sociais, é fácil decorar, você vai baixar o nosso programa e vai ver que nós temos 21 áreas de políticas públicas, Quixaba, de propostas. É o único programa de governo que não diz apenas o que fazer, diz da onde vai tirar o dinheiro. Em cada página que, se você me perguntar, eu vou te apontando e vou dizendo, na prefeitura tem tantos reais para isso, está em tantos locais. E esse programa de governo... Posso abrir qualquer uma, candidato? Manda brasa. E esse programa de governo foi feito por 150 especialistas das políticas públicas, consultado as pessoas que trabalham em aplicativos, estudantes, mulheres. Então, várias políticas públicas. Agora, é importante a gente cobrar e diferenciar, porque os candidatos deputados de hoje são os mesmos que, há 4 anos, prometeram 25 creches. Não fizeram. Prometeram hospital lá na cidade operária, a maternidade. Não fizeram. Prometeram Wi-Fi grátis no ônibus. Não fizeram. Então, essa coerência nós temos que cobrar dos deputados que agora querem de novo o voto do povo. Candidato, tem aqui um trecho interessante, se eu ver agora, não é combinado, tem aqui uma proposta. Garantir acompanhamento, blá, blá, blá. Tá, aqui, interessante, ó. Criar espaço específico para tratar da saúde mental da população LGBTQIA+, e garantir acompanhamento endocrinológico específico à população trans, a fim de evitar o uso de hormônios sem controle e acompanhamento médico. Vem contar mais essa proposta, de que forma ela foi elaborada e para que ela serve. Nós preparamos um programa para todas as demandas, e especificamente nas que a gente chama de específicas, de minorias entre aspas, que na verdade são maiorias do ponto de vista das necessidades, da organização. Uma delas, nós fizemos mulheres, combate ao racismo, as demandas sociais da LGBTQIA+, do público LGBT. Chamamos especialistas dessas áreas e buscamos quais são as principais demandas. Registramos como possibilidade na área da saúde, na área do emprego, na área da educação. Muitas dessas opressões, como a gente chama, a pessoa que tem essa opção, ela sofre na pele um duplo preconceito. Um deles é exatamente de não poder acessar as políticas públicas por fato da sua opção de gênero, por fato da sua opção de vida. Somos todos seres humanos. Não temos que discriminar ninguém por conta da sua cor da pele, por conta da sua opção de gênero, por conta do seu local de moradia. Eu digo assim, eu quero que em São Luís nós tenhamos o mesmo lazer, toda a cidade, os 99%, que o menos de 1% tem lá na península. Então nós temos que fazer circuito nos bairros. Então, especificamente em relação às demandas LGBT, eles colocaram, olha, mudança de nome, atendimento psicológico, é algo que não tem na prefeitura para esse público. Nós vamos fazer conferência, nós vamos constituir um conselho, nós vamos tirar uma comissão intersetorial para fazer as políticas públicas para esse setor e garantir de fato que eles também sejam atendidos. Muito bem, agora vamos às perguntas dos nossos integrantes aqui do programa, representando várias áreas. E nós temos o vovô Guilherme Tel, que pega carona com a ambulância no ferryboat. Guilherme, qual a sua pergunta para o candidato Franklin Douglas do PSOL? Franklin Douglas, o que você vai fazer para a classe mais trabalhadora do nosso município aqui, São Luís do Maranhão? Pergunta para o candidato. Para mais... Bota a pergunta do velho de novo, trabalhadores. O velho falou bem enrolado. Coloca aí, vai. Franklin Douglas, o que você vai fazer para a classe mais trabalhadora do nosso município aqui, São Luís do Maranhão? Perfeito. Pronto, a pergunta não tem pé de Ele cabeça. Fica à vontade. Ele está falando dos 99% dessa cidade. O nome do nosso programa é São Luís para a Maioria. A classe trabalhadora, se você pegar quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, é mais de 99%.
o que se chama de rica em São Luís, a nossa cidade é tão desigual que é aquele que ganha acima de 5 salários mínimos. Então nós precisamos, até hoje, as políticas na cidade, elas foram operadas para o setor mais rico. Nós precisamos inverter isso, botar povo na administração, trazer a população para opinar, desmontar os esquemas que tem dentro da gestão e fazer com que elas sejam efetivas. Políticas públicas, para serem efetivas, elas têm que ter escala, tem que pegar em grande quantidade. E para pegar em grande quantidade, ela precisa ser planejada. Como que eu costumo dizer sobre São Luís é o seguinte: São Luís é como um trem, cujo maquinista passou mais de dois mandatos sem se preocupar com o vagão, por exemplo, do emprego. Uma obsessão nossa neste programa de governo é exatamente gerar empregos. Nesse contexto de pandemia, nós não podemos deixar 121 mil pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, na hora que o governo Bolsonaro acabar com esse auxílio, diminuir a R$300, como a partir de agora vão começar a receber só 300, elas vão viver de quê? Eu fui filmar e vou postar isso nas redes sociais, o preço da cesta básica. R$300 não paga uma cesta básica para uma família. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação. É isso que nós temos que cobrar nessa campanha e no que a prefeitura for possível de fazer, dentro dos nossos limites orçamentários. Trazer povo, botar a população em prioridade na educação, na saúde, nas políticas públicas em geral. Agora temos a pergunta do pai de santo aqui do programa. Pai Itabajara questiona o candidato do PSOL. Candidato Frank, qual é o projeto que você tem para o povo de matrizes africanas? Perfeito. Olha, a nossa chapa, eu costumo dizer que ela é 100% negra. Eu sou negro, o meu vice Arouxa é negro, porque nós queremos expressar o que é a cidade. A cidade, 76%, segundo o IBGE, entre pretos e pardos, são negros. De 1890, o primeiro prefeito de São Luís, Souza Andrade, até 2020, o último, em 130 anos de prefeitura, não teve um prefeito negro. Mulheres são 52%. Mulheres negras no mesmo percentual. Nós não tivemos exemplo, salvo na ditadura militar com a Lia Varela, nenhuma mulher negra prefeita de São Luís. Então nós fizemos um seminário exatamente com as populações envolvidas, as organizações, os pensadores, os militantes da área de combate ao racismo. Nós vamos criar a Secretaria da Igualdade Racial, sem comprometer o orçamento. Tem 33 órgãos públicos, nós vamos extinguir 12. Desses 12 que nós vamos extinguir, vai dar para criar 4. Preferencialmente trabalho, porque nós queremos que todo carro-chefe seja do trabalho, que eu estava falando do trem. O trem do Edivaldo Holanda, do prefeito, ele esqueceu o vagão do emprego, esqueceu o vagão da educação, esqueceu o vagão da saúde. As crianças, desde o início da pandemia, não têm aula, estão sem aula, as escolas estão caindo aos pedaços. A saúde, o Socorrão 1, Socorrão 2, metade do centro cirúrgico está desativado. Tem que fazer concurso público. E para a população negra, nós temos várias políticas também passando pelo Conselho, pelo Fundo, criar a Secretaria e voltar para uma política intersetorial para esse público. Agora temos a pergunta do Andrinho Barros, que é comediante, que pergunta aqui no programa. Candidato Franklin, assisti o senhor no debate e cheguei à seguinte conclusão e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Só criticar resolve? Aí vai tu copiou ele, tu copiou, né? Ele te copiou, viu? Só tem mais uma oportunidade. Não resolve. Por isso que nós tínhamos que demarcar logo no primeiro debate que essa eleição não vai ser brincadeira. Nós não vamos deixar, se depender da nossa candidatura, nós não vamos deixar os candidatos deputados enganar você. Nós vamos puxar da memória todas as promessas. O Braide não se assume como um candidato que é do Bolsonaro. Quem apoia o Braide? Lembra aí você. Roberto Rocha, vice de Edivaldo Holanda na primeira gestão. Ricardo Murá, secretário de saúde que até conduzido coercitivamente foi por malversações de recursos da saúde. Edilásio, você lembra que é o Edilásio? Aquele que não queria pobre, pegando ferry-boat para a Baixada, lá na Península.
Então esse projeto que a gente vai deixar você se esquecer das promessas, esquecer das posições deles, não, se depender de nós não vamos deixar você esquecer. Mas não vamos ficar só na crítica, senão eu seria um candidato das desgraças, né? Nós queremos passar esperança de que é possível mudar, mas para isso, o que a gente convida? Convida que você faça do seu celular o nosso comitê de campanha. Distribua esse projeto de governo, esse plano de governo, ele é imbatível com os outros. Os outros candidatos, se o número era 99 compromissos por São Luís. Se o número era 30 alguma coisa, foi feito na base do marketing. Neto Evangelista foi para a televisão dizer, preste atenção, Neto Evangelista foi para a televisão dizer que vai fazer um centro de reabilitação pós-Covid. Vai lá no programa dele, na Justiça Eleitoral. Eu fui. Sabe quantas vezes tem a palavra Covid? Nenhuma. Ou seja, o marketing prepara. O marketing é bom, mas nesse caso ele está sendo usado de forma eleitoreira. Prepara a proposta para lhe enganar. Nós não vamos deixar. Mas não vamos ficar só na crítica. Ao contrário, temos diversas propostas aqui e a prioridade, gerar empregos. Você certamente conhece alguém que não tem emprego na sua família, um amigo. Essas pessoas não podem ficar soltas, não podem ficar desamparadas. Nós temos propostas para gerar empregos, 50 mil empregos em 4 anos de gestão, dando a contribuição da Prefeitura para essa política geral. Candidato, vamos falar agora com relação aos limites da cidade. São Luís vive um problema também de arrecadação, mas que diz respeito à administração e às obras, porque é um município jogando para o outro, né? Ali naquela região do Quatraque tem esse problema, região do Parque Vitória, enfim, na gestão sua, de que forma só administraria esse problema dos limites da cidade com outros municípios? Olha, tem um negócio chamado Plano Diretor Metropolitano, que até hoje não foi sequer constituída a comissão das prefeituras. Ainda é o seguinte, na velha ideia de que a metrópole era São Luís, Raposa, Passo e São José de Ribamar. Não é, agora são 13 municípios na nova lei que tornou a metrópole de São Luís. Mas mesmo nesses 4 aqui da ilha, não tem nenhum plano que organize. Nós estamos propondo que a Prefeitura inicie esse processo de debate da metropolização, com vistas a criar o plano diretor da metrópole, da região da ilha. E uma das propostas que eu trago, que pega geração de emprego, porque vai trazer pessoas para o trabalho, que pega melhoria do transporte para quem precisa. Fizeram um BRT? Fizeram não. Estão tentando fazer, que até hoje não concluíram. Vem desde Rosana Sarney, já está em 2 mandatos de Flávio Dino, não termina. Um BRT que liga o Alphaville ao Calhau. Não resolve, gente, o transporte das pessoas que precisam. Eu estou propondo fazer um corredor exclusivo de transporte, um novo corredor exclusivo de transporte, saindo do Maiobão. Para isso, nós vamos discutir com as prefeituras de Ribamar e Passo a metropolização, para começar lá, passar pela Forquilha, pelo João Paulo, pelo Anil, pelo João Paulo, chegando na Madre Deus. Aí sim você está beneficiando uma parcela enorme da população. Essa ideia de metropolização com as políticas públicas, de fato, para os 99% da população é que nos interessa. E no que diz respeito a planos de educação, nós temos aqui uma quantidade imensa de escolas altamente comprometidas. E como é que no processo desse de reformas, onde se realoca com essas crianças, enfim, na educação e também referente às obras prediais do município, o que se tem no seu plano? 266 escolas, 80% está com forro caindo, 75% não tem laboratório de informática, 65% não tem sala de professor. O professor termina uma aula, ele não tem onde ficar para esperar um horário seguinte. Nós vamos reformar essas escolas de imediato, chamando o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o encanador do bairro para ser contratado, gerando emprego. Melhorar a escola, melhorar a situação da educação. O que eu tenho dito? Quanto mais pobre o bairro, mais rica tem que ser a escola, rica de professores, rica de instrumentos, para que nossas crianças, de fato, tenham o mesmo nível de qualidade do ensino das escolas privadas, que estão conseguindo criar protocolos de ensino, etc. O ano está perdido do ponto de vista pedagógico, mas nós vamos chamar os professores, 7.088, cujos salários estão 1/3 defasados porque a Prefeitura não cumpre a lei do piso. Vamos investir 30% dos recursos da educação, dos recursos da Prefeitura na educação. Com o Congresso Municipal da Educação, nós vamos chamar as pessoas para participar.
30 segundos para dizer o seguinte: meu amigo, minha amiga, essa não é uma disputa de currículo. Se fosse currículo, eu e Iglesias estávamos no segundo turno. Eu digo até quando a Detinha era candidata, se fosse beleza, era eu e Detinha que estaríamos no segundo turno, né? Essa disputa é uma disputa de proposta com coerência. Acredite no seu voto livre, inteligente, capacidade de criticar e diferenciar aqueles que estão apenas repetindo as mesmas propostas, e vamos com 50, Franklin, me ajude a levar ao segundo turno. Seguem as entrevistas, amanhã temos outros candidatos aqui e a gente tem esse papel aqui de conversar, dialogar, e todos estão aqui amplamente tendo espaço para defender suas ideias.